Olá, amigos, colegas engenheiros agrônomos, produtores rurais, empresários do agronegócio, estudantes. É com satisfação que nós vamos iniciar uma série de vídeos para tentar entender os mecanismos, os processos, os fatores que influem no rendimento do trigo. O trigo, que é essa cultura milenar, muito ligado à cristandade, porque afinal a vida e morte de Jesus Cristo ocorreu numa região onde o trigo, o pão nosso de cada dia, era um dos principais alimentos. Hoje ela é a cultura produtora de grãos alimentícios de maior área no mundo, mas perde em produção para a cultura do milho, cuja produtividade, o rendimento por hectare é maior. Então, essa série de vídeos que nós estamos apresentando é tentar ajudar no entendimento justamente da produção dessa cultura tão importante. E a cultura do trigo, como de resto as outras culturas, elas enfrentam permanentemente 4 grandes desafios. O primeiro grande desafio é o aumento da produtividade, o aumento do rendimento econômico. Precisamos, a cada ano que passa, aumentar o rendimento. E o aumento do rendimento se dá pela utilização da melhor genética disponível, nas melhores condições de solo, do ponto de vista físico, químico e biológico, utilizando as melhores tecnologias de manejo dessa cultura e sob condições climáticas favoráveis. E esse rendimento é obtido pelo produto do número de grãos obtidos por unidade área vezes a massa individual de grãos. O segundo desafio é a melhoria da qualidade. Hoje, 80% a 85% do mercado do trigo é para a elaboração de pão, mas especialmente o pão francês. E para fazer o pão francês, com aquelas características próprias que ele apresenta, nós precisamos de farinhas especiais, que são os trigos tipo pão, ou os trigos melhoradores para a mistura, para o blend de farinha, para a obtenção daquele pãozinho crocante por fora, marronzinho, rachadinho e fofo e branco por dentro. Os outros 15% a 20% do mercado então para outros produtos como massas, biscoitos, bolachas e assim por diante, onde não há essa exigência especial. Para o pão francês, além do peso do hectolitro alto, que é, na verdade, médio rendimento industrial, a porcentagem de farinha obtida para cada 100 quilos de grão processados no moinho, é também a força de glúten, que é diretamente ligada ao aumento de teores de 2 proteínas que estão dentro dessa farinha, que é a gliadina e a glutelina. O terceiro desafio é aumentar a rentabilidade. O agricultor cultiva o trigo para obter rentabilidade. Então é preciso colher cada vez mais, colher um trigo que atenda ao exigente mercado consumidor e, ao mesmo tempo, ganhando dinheiro com essa produção de trigo. E, por último, a sustentabilidade, ou seja, produzir com cada vez menos perdas de solo por erosão, com a conservação da água na lavoura e, principalmente, a melhoria através do aumento da matéria orgânica do solo, e aí o trigo fornece uma excelente palhada, para melhorar fisicamente o solo, quimicamente e biologicamente. O trigo hoje apresenta no Brasil uma nova realidade. Primeiro,
a disponibilidade de cultivares de trigo com maior potencial de rendimento. É inegável, quando nós comparamos os cultivares hoje disponíveis com aqueles de 10 anos atrás, ou de 20, ou de 30, os enormes progressos que foram obtidos. Na última safra, em vários lugares do sul do Brasil, foram obtidos rendimentos de trigo acima de 100 sacas por hectare. Uma coisa que até poucos anos atrás, ninguém imaginava que um dia nós poderíamos produzir isso. São cultivares também num ciclo mais curto, que é interessante para encaixar a cultura do trigo entre as principais culturas de verão, que são as culturas econômicas mais importantes das propriedades do Rio Grande do Sul e também do Brasil, que é a cultura da soja, em primeiro lugar, e a cultura do milho. Então, esses cultivares mais precoces permitem o cultivo, especialmente da soja, na sua melhor época, onde ela melhor expressa o seu potencial. E a terceira característica é uma estatura menor. Os cultivares antigos, além de um ciclo longo, eles apresentavam também uma estatura muito alta. Ou seja, o agricultor não poderia aumentar a adubação, especialmente a nitrogenada, que facilmente havia acamamento, e aí, ao invés do aumento do rendimento, na verdade havia perdas de rendimento. Esses materiais de estrutura mais baixa, de um colmo mais desenvolvido, mais espesso, permite o aumento da adubação nitrogenada e, consequentemente, o aumento do rendimento e também a melhoria da qualidade do trigo para a panificação, que depende de duas proteínas, e lembre-se que 16,5% da proteína é nitrogênio. Outra importância grande é como nós inserimos dentro do sistema de produção do sul do Brasil, das regiões aptas para o cultivo do trigo, ou então no Brasil central, principalmente nas regiões mais altas, ou então em outras regiões irrigadas. Primeira, a importância econômica, a demanda crescente de trigo para o mercado interno, a população vai aumentando, então a produção também tem que aumentar. Nós temos hoje um consumo no Brasil em torno de 12 a 12,5 milhões de toneladas. A possibilidade de exportação, porque há um mercado tanto para algumas regiões da Ásia como algumas regiões da África, para exportação do excedente de trigo, principalmente da região sul. E esses trigos para essas regiões, muitas vezes não são exatamente para formar o bom francês. Então, um trigo que às vezes tem uma qualidade menor para o mercado interno, é um trigo que é aceito por esse mercado internacional crescente. A outra característica é a disponibilidade de solos férteis. Os agricultores vão, a cada ano que passa, melhorando a fertilidade do solo, fertilidade aqui no sentido realmente estrito de que é quando nós temos uma melhor estrutura física do solo, solos descompactados, com uma boa estrutura, com mais microporos para armazenar água, mais macroporos para armazenar oxigênio, os solos que permitem a infiltração da água, o menor escorrimento, o que é benéfico. E também solos com boas propriedades químicas, um pH corrigido acima de 6, na camada de 0 a 20, com alta disponibilidade de bases, principalmente o cálcio, o magnésio e o potássio, um bom equilíbrio entre os nutrientes. Além das propriedades biológicas que nós vamos melhorando ao longo do tempo, que é uma nova revolução da agricultura moderna. Então, esses solos foram melhorados para as culturas mais importantes, que é soja e milho, em outras regiões o algodão, que permite, então, o aproveitamento pela cultura do trigo. Tecnologia de manejo novas que nós temos à disposição aí, sejam relacionadas à questão do controle fitossanitário, seja na questão de nutricional, seja na questão da bioativação, do uso de bioestimulantes para a produção maior, mas principalmente para minimizar estresses, progressos genéticos
com diferentes aptidões. Então, nós temos hoje cultivares tipicamente para pão, até melhoradores, brancos ou trigos branqueadores. O uso também específico para biscoitos ou massas, onde não precisa ter alta força de glúten, porque aí não queremos o crescimento dessa massa. O uso na ração, o uso no etanol, que é uma nova alternativa que está aparecendo. Então, aqueles cultivares que têm alto rendimento, mas têm baixo teor de proteína, portanto, não são adequados para o uso na panificação, e são exatamente os melhores cultivares, são os melhores grãos para a produção de etanol, porque o etanol é a transformação de amido em etanol e a proteína fica no DDGS. Então, esses materiais são interessantes para esse caso, como também para o malte. É cada vez mais comum as pessoas quererem tomar uma cerveja de trigo e não de cevado. E esse mercado crescente exige que se faça cada vez mais malte de trigo e não apenas um malte de cevado. Então, de novo, para a malteação, são interessantes aqueles cultivares que apresentam alto rendimento, mas que têm teores mais baixos de proteína e teores mais altos de amido, porque a malteação é justamente a transformação do amido em maltose, e a maltose é o substrato usado pelo micro-organismo Saccharomyces cerevisiae para fazer a fermentação na elaboração da cerveja. E, especialmente, mais uma alternativa econômica no período de inverno, portanto, não há concorrência com as culturas principais, que são a soja, o milho, o arroz, ou em outras regiões o algodão, e aí se encaixam as culturas de inverno. E a cultura de inverno, de maior importância, de maior demanda de grãos, é exatamente a cultura do trigo. Ou seja, reduzir a ociosidade nesse período do ano na propriedade de máquinas, de equipamento, da própria terra, da mão de obra. E aí todos esses custos fixos, eles começam a ser diluídos para não serem apenas colocados no custo de produção das culturas de verão. Além dessa importância econômica, o trigo tem então uma importância agronômica, ou seja, auxilia na rotação de culturas, que é benéfica do seu ponto de vista sanitário, do seu ponto de vista nutricional do solo, do ponto de vista das alternativas, da diversificação da exploração, da diversificação de receitas na propriedade, que diminui os riscos, a consolidação do sistema semeadura direta. Sabemos que no sul do Brasil precisamos produzir de 9 a 12 toneladas de palha por hectare ano para manter a sustentabilidade. E isto não se faz apenas com as culturas econômicas de verão. Claro que quando tem um milho, essa produção de palha ela é inclusive superior a esses números, dependendo do potencial de alimento, mas onde se cultiva a soja, que é a maior área, nós precisamos uma outra cultura econômica, além de plantar de forma intercalar outras coberturas aí. E a inclusão de mais uma alternativa econômica dentro do sistema de produção, que divide riscos sanitários, que divide riscos de mercado e também divide os riscos climáticos que tão frequentemente ocorrem nas lavouras, que é uma indústria de céu aberto. Ou seja, quando nós pensamos num sistema de produção, nós não devemos analisar, por exemplo, a cultura do trigo individualmente, só ela, seus custos e suas receitas, mas analisar economicamente a viabilidade da cultura no sistema de produção. O quanto representa a cultura do trigo e quanto representa, por exemplo, o aumento do rendimento da soja, que é cultivada em sucessão. Então, para maiores detalhes, vejam, como é que a gente pode fazer uma estimativa para ter um alto rendimento? Rendimento, repito, é número de grãos vezes massa de grãos. E o número de grãos depende do número de espigas e do número de grãos por espiga. Então, vamos fazer uma estimativa aqui,
que eu consiga, pelo menos, 350 espigas por metro quadrado. E que, em média, cada espiga tenha 35 grãos. E que o peso de 1.000 grãos seja de 38 gramas, ou seja, o peso de 1 grão de 38 miligramas, ou 0,038 gramas. Então, 350 espigas vezes 35 grãos por espiga, vezes o peso individual de grão de 0,038, isso aqui representa uma colheita de 465 gramas de trigo por metro quadrado. Transformando gramas em quilo e usando isso em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, 465 gramas vezes 10, isso aqui me dá uma estimativa de 4.650 quilos por hectare. Esse é hoje o rendimento que eu preciso obter, entre 55 a 66 sacas hoje, para pagar os custos de produção. Então, precisamos de tecnologias de manejo para aumentar esse rendimento. Por exemplo, produzir 6.000 quilos por hectare. Então, nesse caso, eu precisaria de 400 espigas por metro quadrado, pelo menos uma média de 40 grãos por espiga, e ter uma massa de grão de pelo menos 40 gramas. Multiplicando 400 espigas vezes 40 grãos por espiga, vezes 0,040 grama ao grão, nós temos então uma estimativa de produção de 640 gramas por metro quadrado. Portanto, em 1 hectare, nos daria 6.400 quilos. Entre os 4.600 até os 6.000 quilos, nós temos aí as maneiras de o que nós temos que procurar fazer na lavoura para aumentar o número de grãos e aumentar a massa de grãos e fazer uma colheita maior, ou seja, obter aí 6.000 quilos por hectare, como alguns produtores nas melhores regiões, com os melhores cultivares, nos melhores anos, já estão obtendo. Então, maiores detalhes estão nesse livro que nós estamos lançando agora, que é a Ecofisiologia e Manejo de Cereais de Inverno, onde exatamente são abordados, além do trigo, também a aveia, a cevada, alguma coisa sobre centeio e triticale, escrito por mim e pelo meu filho Luiz Gustavo Floss. Muito obrigado e até o próximo vídeo.